Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre tipos de migrações, tá? É uma segunda parte. A gente tem a primeira parte e a terceira parte. Dê uma olhada nos vídeos. Bom, um tipo de migração muito comum, né? Mas vale a pena lembrar, muito debatido também, é o nomadismo, tá? Que é basicamente que vai acontecer da seguinte forma, tá? Antes das populações se fixarem, tá, no espaço geográfico, havia uma necessidade de deslocamento desse grupo, tá? Em busca de recursos, em busca de fontes de alimento, né? Então, o nomadismo é basicamente esse tipo de deslocamento em busca de recursos constantes, tá? Para subsistência, para alimentação, beleza? Esse tipo de deslocamento não é um tipo de deslocamento comum hoje, tá? À medida, né, que a gente tem as comunidades se fixando no espaço geográfico, a partir do período neolítico, a gente vai ter, né, o nomadismo se tornando muito difícil de ser percebido, tá? Ao longo dos anos, beleza? Então é um tipo de migração hoje que não faz parte, por exemplo, do nosso cotidiano, né, da vida de quem mora nas grandes cidades. Aqui tem uma imagem para ilustrar, tá? As inovações do Neolítico que possibilitaram a fixação e essa vida comunitária sem essa necessidade de deslocamento pelo espaço geográfico constante que o nomadismo onde o nomadismo se fazia necessário, tá? Bom, aqui a gente tem um outro tipo de migração, tá? Sazonal. Essa migração aqui é uma migração periódica, tá? Então ela vai acontecer de tempos em tempos, onde por determinadas condições, principalmente condições naturais, né, questões climáticas, a gente vai ter uma população se deslocando pelo espaço geográfico. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Nordeste, tá? Onde a gente vai ter esses movimentos sazonais. Em estação seca, a população sai do sertão nordestino em busca, né, de áreas que possam exercer determinadas atividades econômicas, tá? Então elas vão ser empregadas ali em colheitas, né, em diversas áreas assim de zonas que necessitam abrigar mão de obra, maior uso de mão de obra, tá? Então, quando termina esse período de seca, essa população volta para a sua área de origem. Então, a migração sazonal é essa migração periódica, que envolve períodos, tá? Do ano, beleza? Então, o caso aqui, o exemplo mais clássico do nosso país é da população nordestina sertaneja, beleza? Períodos de seca, aquela população vai sair do sertão nordestino. Quando esse período de seca ou quando a gente tem, né, um período chuvoso ali, essa população volta para o sertão nordestino. Beleza, galera? A gente tem a transumância. Prestem muita atenção aqui na transumância, tá? A transumância também é uma migração periódica e existe uma confusão sobre o conceito de transumância, tá? Embora a transumância seja também uma migração sazonal, tá? A transumância envolve rebanhos, beleza? Então, diferentemente daquela migração sazonal que eu falei anteriormente, a transumância envolve rebanhos. Exemplo, se a gente tem uma área de planície de inundação, tá? Nessa planície de inundação, no período de seca, né, no período de menor pluviosidade, onde o rio não atinge, né, esse leito, não atinge essa área inundada, né, essa várzea, a população pode usar aquela área ali para pastagem, beleza? Então, uma criação, um rebanho, por exemplo, ali pode ocupar aquela área para pastagem, tá? Uma atividade pastoril.
Quando a gente tem a cheia desse rio, né, um período chuvoso, a cheia desse rio, o transbordamento dessa água, a ocupação dessa água, tá? Nessas áreas de várzea, né, à margem desse rio, não, aquela população vai tirar o rebanho dali, porque senão o rebanho morre afogado. Então, esse deslocamento do rebanho vai ser chamado de transumância, tá? Então, transumância envolve rebanhos. Não só também em períodos, por exemplo, de cheia de rios, mas a gente tem próprias estações secas, tá? A população deslocando esses rebanhos para áreas mais próximas a reservatórios de água, por exemplo, tá? A gente vai ter para áreas onde o pasto ali sobreviveu, né? Para alimentar esses rebanhos. A gente vai ter o deslocamento populacional por montanhas em estações mais frias. O rebanho ele desce as montanhas, tá? Para não morrer congelado. Então a gente tem uma série de tipos de deslocamento envolvendo rebanhos, cujo nome é transumância. A gente tem a migração pendular. Migração pendular, só vocês lembrarem do movimento do pêndulo de um relógio, tá? Então vai ser basicamente aquele movimento diário, aquele movimento que tem uma certa constância, tá? Presta atenção, o que envolve a migração pendular? A migração pendular, ela envolve cidades de dormitórios, tá? Então olha aqui, aqui eu tenho uma casa, beleza? O trabalhador sai de sua casa, no dia do seu trabalho, vai para a cidade trabalhar, tá? Vai para o seu emprego, para uma outra cidade, né? Para um centro urbano. Depois que termina o seu expediente de trabalho, ele volta para sua casa. No dia seguinte, ele acorda e volta para o trabalho. Terminou o expediente, volta para casa. Esse movimento, tá, pendular, ele vai envolver, né, principalmente regiões metropolitanas, onde a gente tem a metrópole e algumas cidades de dormitórios, tá? Então é esse movimento que envolve uma constância, né, um movimento cotidiano, beleza? A gente tem a migração de retorno. Migração de retorno, como o nome já diz, é uma migração de retorno para a região de origem, para a cidade de origem, tá? Então essa é a migração de retorno. Muito comum hoje, se a gente for pegar, né, os movimentos migratórios atuais no Brasil, a gente tem uma migração de retorno, por exemplo, do Sudeste em direção ao Nordeste, e a gente também tem da região Norte, da região Centro-Oeste, em direção à região Sul, tá, galera? A gente fala sobre isso nas migrações nacionais aqui, quando a gente tem um vídeo falando sobre as migrações envolvendo o território brasileiro, beleza? Então a migração de retorno basicamente é isso, é só pensar naquele jogador de futebol que não tem mais mercado na Europa, né? Que já está com 30 anos, 35 anos, que ninguém quer mais que ele jogue lá nos times da Europa, e ele fala, vou voltar para o Brasil. É muito comum isso acontecer, tá? Então a migração de retorno é basicamente isso. O nordestino chegou aqui, os grandes centros entraram em colapso, ele vai fazer o quê? Volta para sua terra natal, volta para sua região de origem em busca de melhorias de vida, tá? A gente também tem uma migração muito comum, muito cobrada, principalmente uma migração que envolve, tá, países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos para países centrais. É uma mão de obra qualificada em busca de investimentos em pesquisa. Esse tipo de migração é chamado de fuga de cérebros. Prestem atenção. Historicamente, os países centrais, eles investem muito mais em tecnopolos, que são centros, né? São áreas nas cidades de centros de pesquisa e desenvolvimento, beleza? Então, esses países centrais, eles dão um estímulo muito maior para esse tipo de desenvolvimento de pesquisa do que os países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, países mais pobres, tá? Isso vai fazer com que as universidades locais, né, as universidades desses países mais pobres, gerem um tipo de conhecimento, mas por conta desse limitante de investimentos em pesquisas,
essas pessoas elas buscam novos mercados para os seus objetos de estudo, tá? Para as suas pesquisas, e automaticamente elas buscam países centrais, esses tecnopolos. Professor, então não tem tecnopolo no Brasil? Tem, tá? Mas dentro de uma perspectiva de desenvolvimento, os tecnopolos eles são muito mais presentes em países centrais, e o desenvolvimento de pesquisa é muito mais intenso nesses países centrais, perfeito? Então, fuga de cérebro é basicamente isso, uma saída de um pesquisador, de uma mão de obra qualificada para um país, para um outro país, em busca de investimentos na sua própria pesquisa, perfeito? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.